A paz do Senhor para todos os irmãos. Estamos aqui mais uma vez iniciando o programa Conexão Madureira. Eu sou o pastor Darlan. Estamos aqui com a missionária Anabel. Esse programa que é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Madureira, Campo de Nova Cruz, que tem como pastor presidente o pastor José Vieira e a pastora Grécia, e como coordenadores o irmão Emanuel e a irmã Aline. Aqui nós falamos de temas relacionados à Bíblia e de como ela impacta a vida das pessoas. Estamos iniciando mais um programa e o tema de hoje é um tema bem impactante, que é falando sobre Ana, do choro ao cântico. Vamos falar sobre isso hoje, a vida de Ana, que é um personagem bíblico muito falado, muito comentado. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, quando o choro se torna um cântico. E é bem interessante isso hoje, então a gente vai iniciar aqui com uma oração, o missionário vai fazer essa oração, e pode dar a palavra inicial também para quem está nos vendo. Paz do Senhor a todos, boa noite a todos que estão nos assistindo. E vamos orar, e como o pastor Darlan falou, né, a gente vai hoje aprender realmente o que é ter fé e perseverança, né, em meio às tribulações. Eu estudei sobre isso, pesquisei, e eu descobri coisas assim extraordinárias a respeito da história de Ana, que a gente é uma lição para trazer para as nossas vidas, né? E eu aprendi muito, que como o pastor Darlan falou, o choro que se tornou um cântico, e não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Existem pessoas especiais para fazer isso, e a gente vai aprender o porquê que Ana conseguiu fazer isso, né, pastor Jean? Pastor Jean vem. Então vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai querido, te damos graças, Senhor, por estar mais uma vez para falarmos de um tema abençoado, Senhor, que vem da Tua Palavra, porque a Tua Palavra é vida, é ensinamento para as nossas vidas. E eu creio, Senhor, que nesta noite, todos aqueles que vão estar ouvindo a Tua voz, a Tua Palavra, que estão aqui, Senhor, que vão estar, que podem estar passando até por desafios e tribulações, mas vão entender, né, que muitas vezes é necessário que nós venhamos a ter fé e perseverar na fé, para que lá na frente nós possamos transformar o nosso sofrimento em um cântico, assim como Ana fez. Pai amado, eu entrego o Teu Santo Espírito neste lugar agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. É isso. Vamos aqui com os nossos patrocinadores. Temos o espaço Priscila Nascimento, que trabalha com depilação, sobrancelha, limpeza de pele, penteado, maquiagem e massagem terapêutica. Esse espaço fica na rua 2 de Fevereiro, aqui no bairro do Salgado, sem número, mas tem um número para contato que é 994 33 22 60. 994 33 22 60. Temos a Clínica Esperança, que trabalha com atendimentos psicológicos e odontológicos, na rua Diógenes da Cunha Lima, número 115, ao lado da Ponte Nova. O número para contato é 991 44 4174. 991 44 4174. E a Clínica Esperança é a parceria da nossa missionária Anabel, que também trabalha lá com atendimento psicológico. Temos a Boutique Chique, que fica na rua Capitão José da Penha, próximo ao Sushi Express, e ela trabalha com roupas em moda masculina, feminina, para criança, então calçados também. Então você pode ir ali e abençoar tanto a Boutique Chique como a Clínica Esperança, como o espaço Priscila Nascimento, que está ajudando esse programa a continuar fazendo a divulgação do Evangelho de Cristo. Mas vamos à palavra e vamos ouvir aqui a nossa missionária Anabel falar um pouco sobre esse tema. Eu vou ler um texto para embasar a gente aqui. O tema é quando o choro se torna um cântico. O texto está lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 e 11, 20 ao 22, mesmo capítulo. E o cântico está lá no capítulo 2 de 1 Samuel, né? O cântico de Ana, que vai do versículo 1 até o versículo 10. Vamos ler aqui 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 e 11. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos,
se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Vamos agora para o versículo 20 ao 22. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia a ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem a Elcana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Amém? Amém. Texto bem conhecido. E eu vou ler aqui também em Hebreus, capítulo 10. Quem quiser acompanhar aí na sua casa. Hebreus 10, versículo 38 e 39. Diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, como Ana, né? Nós somos chamados essa manhã, essa noite, noite, tarde, para quem estiver assistindo, né? A seguir esse propósito, a seguir o que Deus coloca em nosso coração. Mas, missionária Anabel, o que nós aprendemos com Ana? O que nós aprendemos? Já foi falado tanto na igreja, pregado, anunciado sobre Ana. Mas o que de fato essa mulher nos ensina com a sua história de vida? Como eu falei, pastor Darlan, eu aprendi muita coisa com Ana, né? Fazendo esse esboço, né? Para trazer essa mensagem. E assim, quero passar o que eu aprendi, né? Para os irmãos, para quem estiver assistindo. Porque não é fácil você, em meio à tribulação, o desafio, você permanecer firme, né? Firme na fé. E tinha alguns pontos principais que eu tirei aqui, eu coloquei o título, uma história de fé e perseverança. Por quê? Os pontos principais dessa história de Ana poderia ser algo até, assim, bom, digamos, positivo. Mas eu tirei alguns pontos principais dessa história de Ana, que é o quê? Esterilidade, sofrimento e humilhação. 3 coisas do ponto principais da história de Ana. Já pensou uma pessoa fazer parte de uma história que já vem contido sofrimento, humilhação e esterilidade, que é a questão dela não ter filho, que não podia ter filho, né? E a gente sabe que Ana, ela sofreu diante de tudo isso. Por quê? Porque Elcana tinha uma outra esposa que dava para ele filhos que Ana não podia dar. E ainda por cima ela humilhava ela por conta disso. E quando a gente fala de uma história de fé e perseverança, a gente vê uma mulher que vai ao templo, né, de como ela ia orar, não desistia de orar, ela não batia de frente com Penina, né? Muitas vezes a gente quer bater de frente com a situação, com Penina, né? Muitas vezes a gente quer bater de frente com a situação, a gente questiona a Deus, o porquê daquela situação, e naquela situação, daquele sofrimento é onde Deus vai fazer o milagre. E a gente não compreende, vai compreender isso depois. Então, essa história de sofrimento, de humilhação de Ana nos ensina muito, porque uma coisa que Ana fez, né, ao invés de Ana sofrer com o sofrimento, ela fez o quê? Ela usou o sofrimento para buscar mais a Deus. E a Bíblia diz que ela se derramava na presença do Senhor, pastor Darlan. E era muito interessante isso. E esse derramamento de Ana não era um derramamento só de súplica, de clamor, era um derramamento de alma. E eu aprendi uma coisa, pastor Darlan, muito importante com essa história de Ana. Ana, quando pediu um filho a Deus, quando ela orou, pediu um filho a Deus, e ela fez o voto, o que Ana fez? Aquele voto que Ana fez a Deus
para quando o filho nascer, né, levar para o templo, era um voto com propósito, né? E a gente sabe, vai falar até um pouquinho sobre voto hoje. A gente às vezes faz um voto, não sabe nem porquê. E ela fez um voto com propósito. Esse voto de Ana, que Ana fez, tinha um propósito. Qual era? Que o filho dela fosse servir ao Senhor. Ou seja, a primeira coisa de Ana, e que a gente às vezes pensa no nosso eu, só no nosso querer. Ana não queria só um desejo pessoal dela, mas ela queria o desejo de Deus. Ela disse, olha, o meu filho vai servir ao Senhor, e eu vou te dar para servir ao templo. Ou seja, era algo que Ana queria com esse propósito também, independente daquela disponibilidade do desejo dela. E a gente, pastor Jean, às vezes faz um pedido a Deus e a gente só pensa na gente. Mas será que aquilo ali vai fluir ou vai ter um propósito com Deus, aquilo ali? Então foi muito interessante. Sempre que nós fizermos um voto a Deus, a gente tem que refletir. Esse voto que eu estou fazendo com Deus vai ser bom para mim? Ou vai ser bom só para mim? Ou vai também ser suficiente para Deus também? Né? Isso foi muito importante, como eu entendi essa história, nesse fato, né, de Ana ter feito esse voto. Sim, é interessante porque Ana, ela vivia amargurada e angustiada. Até coloquei aqui. Por não conseguir engravidar. Hoje, a questão da gravidez ou não, por parte da mulher, é algo que é opcional. É verdade. A mulher engravida se quiser. Engravida se quiser. E se ela não engravidar, também não tem problema. Do ponto de vista social, estou dizendo. Geralmente, toda mulher quer ser mãe, né? Independente da época que ela viva, ela quer ser mãe. Mas do ponto de vista social, ela engravida se ela quiser. Hoje não vai ter nenhum problema com isso. Mas naquela época, não. É diferente. O olhar da sociedade para uma mulher que não engravidava era como se ela fosse amaldiçoada. Exatamente. Ela existiam expressões duras, né? Para a cultura, e ali é cultural, é a época deles. A gente tem que respeitar isso. Hoje seria até taxado de algum tipo de supressão ou perseguição com as mulheres. Né? Mas naquela época era normal essa cobrança para que ela engravidasse. E Ana, além de não engravidar, tinha Penina dentro de casa grávida, com filhos. Né? Engravidava e tinha filhos. Então, ela vivia numa humilhação constante. Do ponto de vista de não ter filhos. E nesse viver em humilhação, ela buscou a quem? A Deus. Ela foi no lugar certo. E ela nos diz uma primeira lição bem interessante, que é o buscar a Deus, não só quando se é humilhado, mas independente da situação. Porque é isso que nos dá vitória e que nos faz prosperar. É a busca a Deus. E muitos têm esquecido de buscar a Deus, de orar, de dobrar o seu joelho diante do Senhor, de colocar a sua vida diante de Deus. Por quê? Porque tem sido levado por tendências espirituais que têm surgido, tendências de igreja que têm surgido, de pessoas, de tudo que eu passo eu coloco na rede social. Vou fazer um vídeo, vou fazer uma divulgação, vou de alguma forma tentar aparecer e mostrar meu problema para todo mundo, como se as pessoas tivessem solução. Na época de Ana, ela não tinha Facebook nem Instagram, nem tinha internet. E talvez esse tenha sido o ponto principal da busca de Ana, porque ela não tinha coisas para distrair ela. Ela tinha o mais importante, que era a conexão com Deus. Conexão com Deus. Ela não precisava de um celular. Ela só precisava de um quarto e um joelho dobrado. Ou uma igreja, o templo, né, no caso dela aqui, né? Que ela vai orar no templo. Então, hoje, as pessoas têm se deixado levar por muitas tendências. E a tecnologia, muitas vezes, tem tirado da gente o que é mais importante, que é o nosso contato físico e a nossa busca verdadeira a Deus. Então, Ana, ela nos passa vários exemplos. Mas, quando nós vemos aqui a história de Ana, né? Nós vemos que ela tinha essa angústia na alma.
Mas ela sabia o caminho de conseguir a vitória, não foi? Com certeza. Exatamente. Ela seguiu um passo a passo, seguiu para Passo conseguir a a vitória. passo. E como fazer? E como fazer, ela sabia, né? Ela sabia como fazer. Ela tinha estratégia, deixa eu voltar aqui o texto, ela tinha estratégia correta para chegar lá, né? Uhum. Vamos ver aqui. Versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor. e chorou abundantemente. Ela sabia. Ela confiava no Deus que ela servia, né? Que isso muitas vezes a gente nem faz. A gente está passando por uma tribulação, uma luta tão grande e a gente esquece o poder que o Deus que nós servimos, ele tem para resolver aquela situação. É como você falou, às vezes fica se expondo, botando em redes sociais, pedindo ajuda a um, pedindo ajuda ao outro e esquece que tem um Deus. Porque não é, eu não sei com você, mas comigo sempre aconteceu isso. Quando eu oro ao Senhor por uma causa que eu sei que é impossível para mim, eu oro e eu vejo o resultado, pastor Darlan, eu vejo. Eu sei que eu sou muitas vezes negligente, nós somos falhos, nós somos imperfeitos como ser humano, mas eu vejo o agir de Deus naquilo que eu peço, entendeu? Nós vemos, né? Nós vemos o agir de Deus naquilo que nós pedimos. Então, Ana sabia disso, que se ela fosse recorrer a um Deus grande e verdadeiro, ela conseguia. Como você orou aí no 11. No versículo 11 ela fala do voto, né? Ana, ela teve estratégia, como você falou. Ela orou e fez Um voto. E eu coloquei aqui, pastor, alguns componentes de um voto. Um voto é de qualquer jeito, é de qualquer forma, até eu aprendi com isso. Você pode fazer um voto a Deus, mas o voto de Ana aqui, ele tinha um intuito o quê? De compromisso, né? Compromisso com Deus. Se você faz um voto a Deus, não é como você faz a qualquer pessoa, um compromisso com Deus. É tanto que a Bíblia diz, se você votar e não cumprir, é melhor que não vote, né? E Ana, ela tinha esse compromisso com Deus. E a outra coisa era o quê? Gratidão, intenção. E falando dos componentes de um voto, né, como eu ia falando, o primeiro é o compromisso, pastor Darlan. Eu vejo aqui o quê? Uma promessa feita a Deus, que vai envolver ações, né, como Ana fez. Se eu tenho um compromisso com Deus, eu vou ter que agir, eu vou ter que saber como fazer. Ações e dedicação, você vê que sempre ela ia lá, né, orar, sempre ia lá. E outra coisa, estudo da palavra, jejum e a oração, que não pode faltar no voto a Deus quando a gente fala. E a gratidão. Ana, os componentes de um voto já era gratidão na vida de Ana, porque Ana já estava crendo que ia receber, né? Ela fez o voto, mas ela estava crendo que ia receber já o que tinha pedido a Deus. E a gente, quando pede algo ao Senhor, antes mesmo da gente receber, a gente já sabe que aquilo ali já é uma vitória para nós, porque a gente não está pedindo a qualquer pessoa. E a intenção, qual é a intenção do meu voto a Deus? Como eu falei para você, Ana tinha uma intenção de um propósito com Deus. Se eu tiver meu filho, ele vai trabalhar para o Senhor. Ou seja, Ana, ela não estava favorecendo só o desejo dela, mas o desejo de Deus. Ou seja, ela não estava fazendo barganha, ela não estava fazendo troca com Deus. Porque tem gente que pode até pensar, mas se tu me der um filho, eu te dou no templo, e isso, aquilo, outro. Não era uma barganha, não era, né? Isso era realmente, não era uma troca de favor. Isso ela estava focando o quê? Numa intenção, é para isso que eu quero um filho. Tanto é que você for adiante da história de Ana, você vê que ela teve outros filhos, né, pastor Darlan? Deus deu outros filhos a ela. Agora, o propósito daquele filho ali, naquela promessa, que não ia mexer só com Ana, mas ia mostrar para todo mundo quem era o Deus que Ana servia. Isso. Não é isso? É interessante esse voto de Ana, porque, como a senhora falou, ele não é um voto mesquinho. Uhum. Ele não é um voto materialista. Isso. Ele não é um voto cercado de seguras intenções. Ele é um voto de propósito. De propósito. E espiritual. Uhum. Samuel, ele foi filho de Ana. Mas com 3 anos, os historiadores vão dizer, que ele desmama, com 3 anos de idade, Ana pegou o menino e entregou ao sacerdote ali.
cumpriu o voto com o Senhor, né? Então Samuel foi filho de Ana, mas a gente conhece ele como filho de Ana, porque tem a história dela. Mas ele foi mais marcante como um sacerdote. Um sacerdote, não tem. Foi o que ungiu Davi, rei. Isso. Entre outros fatos. Exatamente. Foi o que levava a mensagem para Saul quando Saul desobedecia e quando obedecia. Então ele foi um instrumento nas mãos de Deus. Então votar não é votar só por querer um bem. Você tem que votar e entender o propósito de Deus naquele voto. Porque quando você vota sem entender o propósito, você corre o risco de cair numa falácia. Exatamente. Mas quando você vota e entende o propósito, entende o que Deus quer fazer, você vai estar ali e vai ver a mão do Senhor agindo na sua vida. É desse jeito. Então, assim, como eu falei, os pontos principais no início, né, da história de Ana, que era esterilidade, sofrimento, eu também trago agora os pontos-chave da história de Ana. Ponto-chave. O que aquela história de Ana queria dizer para nós hoje, mesmo com sofrimento, esterilidade e tudo aquilo que Ana passou? Uma das coisas que aquela história ela queria mostrar para a gente era a fé inabalável dela. O que é uma fé inabalável? É aquela fé que deixa você passar por tribulações, por desafios, você continua firme. É a fé enraizada. É aquela fé que ela está alimentada, porque uma raiz, uma árvore, quando ela está alimentada, todo dia você vai lá, você coloca água, você rega aquela raiz daquela árvore, ela vai sempre frutificar. E a nossa fé é assim. Se eu não tiver todo dia frutificando a minha fé em oração, em jejum, em conexão com Deus, né, como o pastor Darlan falou, então minha fé ela não vai, eu vou chegar em qualquer lugar e vou me deixar levar por qualquer coisa. E a fé de Ana, ela era uma fé inabalável. Oração persistente, ela nos mostra também que era oração persistente, entrega total a Deus, fé e confiança. Fé e confiança. Ela estava orando, mas ela tinha fé e confiança que aquilo que ela estava pedindo a Deus já era uma vitória para ela, né? E o voto e a confiança também, né? Que Ana, ela votou confiando que ela ia fazer realmente aquilo que ela estava falando para Deus. E muitas vezes a gente nem tem essa certeza. A incerteza é a causa de muitas vezes muitos cristãos caírem. Ah, eu não estou certo disso, Deus vai fazer. Eu pedi, mas é tão difícil, será que Deus vai fazer? Será que você não vê as histórias que tem na Bíblia, que é uma lição para nós, que era impossível que Deus fez? Né, pastor Darlan? E nós vivenciamos isso no nosso dia a dia como cristão. Cada um tem uma história, né, que viveu, e que quando você começa a olhar para trás quem você era e quem você é hoje, o que Deus fez na sua vida, você se torna uma pessoa de fé inabalável, né? Exatamente. Então, a gente vê aí na história de Ana que ela viveu o propósito, cumpriu o propósito e experimentou o milagre e a bênção de Deus. O que a fé não faz, né? Você pegar um filho de 3 anos e deixar ele viver o resto da vida dele no templo. E o mais interessante é que nessa atitude de Ana, deixar o filho dela lá, Deus deu mais 5 filhos a ela, né? 5 filhos. 3 homens e 2 mulheres nasceram ainda de Ana e ela não ficou sem filho. Não ficou sem filhos. Então, é isso. Você trabalha, você faz, você cumpre o propósito e Deus faz muito mais na sua vida. Verdade. O cântico de Ana, né, que a gente falou aqui, é Isso. considerado um dos cânticos mais bonitos da Bíblia, se não o mais. O que diz o cântico? Eu vou ler aqui o cântico, né? A gente vale a pena ler, né? É verdade. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor. Está lá em 1 Samuel capítulo 2. Exulta no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Ou seja, ela atribuiu a Deus, né? Meu cântico, minha glória, tudo é para Deus. A minha boca é para louvar Ele. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. O salmista também fala isso, né? Nosso Deus é uma rocha. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca.
Porque o Senhor é o Deus da sabedoria. E por ele são as obras pesadas na balança. Ó, um cântico de justiça, né? É. Cântico de justiça. O arco dos fortes foi quebrado. E os que tropeçavam foram cingidos de força. Ela fala do contraste, né? Aquele que está aqui pode descer. E o que está embaixo vai... Isso, ela fala mesmo. Os que antes eram fartos se alugaram por pão. Ou seja, quem antes tinha muita coisa, agora está pedindo pão, alugando também. Pegando pão emprestado. Mas agora cessaram os que eram famintos. Até Estéreo teve 7 filhos. E aqui tinha muitos filhos, enfraqueceu. Tá vendo? 7 filhos aqui remete à perfeição, né? Do que Deus faz. Ter 7 filhos é o número 7, né, na Bíblia aqui. Perfeição. Remete à perfeição. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés de seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados desde os céus. Trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Ela fala aqui do contraste entre quem acha que está aqui e está aqui. Foi isso que aconteceu com ela, né? Penina estava aqui, mas Deus exaltou ela. Isso. E fala sobre o poder de Deus, exalta a Deus. A gente vê bem parecido com a história de Jó, né? Sendo assim um contexto um pouco diferente, mas parecido com a história de Jó. Foi humilhado praticamente pelos amigos, né? Questionado, mas que no final, que Deus fez com Jó, né? Então, assim, é uma história muito bonita de fé, de exaltação a Deus, justiça. Esse cântico é um cântico de louvor, de exaltação a Deus e de justiça. E é aí nesse cântico que você vê aquele choro, aquele pranto, aquele sofrimento se transformar em coisas boas, né? E é isso que a gente deve aprender cada dia. E quando Ana ela fala sobre isso, sobre essa vitória e justiça nesse cântico, ela mostra pra gente que o que realmente Deus representava para ela e representa para nós. Que ela quis dizer que o cântico mostra que Deus defende os oprimidos, né? Age contra a injustiça e entrega que se torna serviço, aquela entrega que se tornou serviço, que foi o quê? Ana, ela entregou o filho dela a Deus para a obra. E Deus honrou isso em Ana. Ela fez o voto, entregou o filho que era para servir na obra de Deus. E isso fez com que Deus talvez ouvisse mais a oração de Ana. Entendeu? E a dedicação do filho de Ana. Porque ela ensinou a ele, ela disse como ele ia ser, que ia ser o nazireu, que ia servir no templo. Tudo isso Ana fez. Então, assim, a dedicação, for ver a história de Samuel, a dedicação que Samuel tinha com o povo de Deus. O trabalho que ele tinha, o respeito que ele tinha pelo povo de Deus. Então, foi algo assim, extraordinário, tanto da parte de Ana como da de Deus. Ter um filho e desde pequenininho ele já ser transformado dessa forma, já para esse propósito, para esse projeto. E às vezes eu fico pensando, pastor Jean, nossos filhos, né? Eu não tenho mais filho pequeno. Pastor Darlan. Eu não tenho mais filho pequeno, mas você tem, né? E eu creio que hoje você está preparando seus filhos, não só para você, mas para Deus, entendeu? E que cada um, irmãos, que tenha filho pequeno, que sonha assim, meu filho vai ser um médico, vai ser isso. Muito bem, vai ser sim, porque Deus quer isso para nossos filhos, para nossa parentela, para nossa vida. Mas pense também pelo outro lado, espiritual. O que é que eu quero para o meu filho na presença de Deus? O que é que eu quero que meu filho faça para Deus, né? Então isso é muito importante, pastor Darlan. E para terminar, né, que a gente já vai encerrar, eu coloquei aqui também, o propósito de Deus prevalece, não é o nosso, é o propósito de Deus que prevalece. O propósito de Deus estava ligado com o propósito de Ana. E o meu propósito, o seu e o seu, tem que estar em conexão com o de Deus. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. E
recompensa da fé. Ela foi recompensada pela fé. Ela não foi recompensada por coisas mundanas, foi pela fé. Pelo espiritual dela, pela busca dela e a comunhão e conexão com Deus. E a gratidão que serve. Por quê? Que gratidão é essa que serve? Eu tenho para terminar, que eu aprendi muito. Porque uma gratidão desse cântico que Ana teve para com Deus foi em servir a Ele, entregar o filho para servir na obra. Isso. É aquela gratidão que serve, né? Não é gratidão para mim, é para mim e para Deus, né? Amém, é isso. Ana nos deixou muitas lições. Exatamente. Fortes e Demais, importantes, demais. né? Eu quero agradecer aqui a missionária Anabel pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. A nossa irmã diaconisa Hillary, que está ali atrás das câmeras, né? Também disponibilizou. Só abençoar a sua vida. E entende e aprenda que com Ana, nós entendemos que quando nós estamos precisando de algo, nós temos que buscar e orar a quem pode nos dar, que é Deus. Verdade. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Cristo. E sábado que vem terá outro programa abençoado para a glória de Deus. Amém.